Estamos no norte da Tanzânia, a meio caminho entre o Cairo, no Egito, e a cidade do Cabo, na África do Sul. Aqui fica o coração da África. E aqui fica também o berço da humanidade. Os primeiros ancestrais do homem que se levantaram e caminharam sobre duas pernas surgiram no Rift Valley. No norte da Tanzânia foram achadas as primeiras pegadas de hominídeos. Na Etiópia foram encontrados os fósseis mais antigos dos nossos ancestrais, Arde e Lucy. É nesse local exuberante, com muita água, sol, energia, alimentos, animais, que começou a aventura humana. E aqui também que vai começar o programa Presidentes Africanos. Africa will get out of this kind of bad image. Presently, especially the Western media, if they are presenting Africa, they will show you very poor people, children suffering from all kinds of diseases, and you begin to see an Africa that can take care of itself, be able to produce things they need, and begin to play a key role in the world. And you will really see that the changes will be quite astronomical. Nos próximos programas, você vai visitar alguns dos principais países do continente e assistir a entrevistas exclusivas com vários presidentes africanos. Você vai conhecer a nova África que está surgindo. Vai conhecer também um pouco da história do continente, que foi terra de grandes civilizações. Um continente que viveu 3 grandes flagelos: a escravidão, o colonialismo e as disputas da Guerra Fria. E vai assistir a reportagens especiais que mostram um continente que nos últimos anos vem construindo um ambiente de democracia e de paz e crescendo a taxas robustas. Não há apenas uma África, mas muitas Áfricas. São 55 países, com uma população total de quase 1 bilhão e 100 milhões de habitantes. Os países mais populosos são a Nigéria, a Etiópia, o Egito, o Congo, a África do Sul e a Tanzânia. É um continente com enorme diversidade. Há uma África mediterrânea, outra no deserto do Saara, outra no Sahel, uma grande faixa semiárida que atravessa todo o continente. E há ainda a África das grandes florestas tropicais e a África das savanas, que são muito parecidas com os cerrados brasileiros. A África tem muitos povos, centenas de idiomas, múltiplas influências. As religiões mais presentes são o cristianismo, o islamismo e os cultos tradicionais. É um continente de enorme diversidade. But these are people of different races. Africans, black Africans, people of Asian origin, people of European origin, Chinese origin, Arab origin. And then people subscribe to all the major religions you have here. So in a country with such diversity, really, to continue to be unified, to continue to be peaceful, continue to be stable, making progress, is a hell of a challenge. Nós em Cabo Verde, a perspectiva que temos da nossa participação nos desafios do continente africano é trabalharmos modestamente para que tenhamos uma África do futuro, que seja a África da democracia, a África dos direitos humanos e a África onde
os seus filhos, todos africanos e africanos, tenham possibilidades de ter efetivamente bem-estar material e bem-estar espiritual. Nos últimos 10 anos, a África está passando por um forte crescimento econômico, com taxas superiores a 5% ao ano. Dos 15 países que mais cresceram no mundo na última década, 10 estão na África. De 2001 a 2010, Angola cresceu cerca de 11% ao ano. Moçambique e Etiópia, 8,5%. Ruanda, 7,5%. Tanzânia, 7%. Nigéria, 6,5%. No mesmo período, a União Europeia cresceu menos de 1,5% ao ano e os Estados Unidos, pouco mais de 2%. Going forward, I believe Africa will continue to show strong growth of the order of 5% and above, and there are many reasons why I believe that. One of the reasons is good macroeconomic management. The other is continuing political stability. Of course, there are setbacks here and there, but generally positive. The other is the commodity boom that we see. But there's something much more fundamental, which is the growth of the African middle class and some subtle diversification in some of the countries, which is creating the right type of domestic demand for growth to continue. A África tem hoje uma classe média de 300 milhões de pessoas, do tamanho da classe média da Índia, e ela está em franco crescimento. O número de celulares no continente vem aumentando numa velocidade impressionante. Já são mais de 750 milhões de aparelhos para uma população de 1 bilhão e 100 milhões de habitantes. Os celulares, geralmente pré-pagos, estão por toda parte, nas cidades, nas ruas, no trabalho e no campo. Eles são usados para conversar, se informar e fechar negócios. E o banco móvel, que permite às pessoas fazer pagamentos e movimentar contas pelo celular, é um sucesso. Só no Quênia, são 18 milhões de usuários, quase a metade da população. Dos 15 países no mundo que mais usam os serviços bancários através de celulares, 10 estão na África. Democracy in Africa has taken root and is here to stay. There may be a few challenges in this country or that country, but those are in the real minority. The vast majority of our countries are democratic. And our democracy is really vibrant, because if you look at how people turn up for elections, it's very different from some of the mature democracies in the West. There's always a big turn-up. People are very enthusiastic about participating in the democratic elections and dispensations. Le vieux système politique arabe est mort. C'est-à-dire le système basé sur la dictature d'un homme, d'un clan, le règne par la police politique, les élections trafiquées, tout ça c'est terminé. Maintenant, la façon dont ce système politique est en train d'être détruit va dépendre de chaque pays. En Tunisie, nous avons fait une révolution qui nous a coûté que 300 martyrs dans celui-là, que 2000 blessés. Malheureusement, le prix a été plus fort en Libye. Là, il va y avoir évidemment la tentation pour certains de s'emparer de ce qui reste en instaurant des régimes islamistes ou fondamentalistes. Je ne crois pas beaucoup. Je crois que dans tous les pays arabes, ça va être des régimes démocratiques dans lesquels les islamistes vont jouer un rôle parce qu'ils font partie de la société. Em 2012, houve 17 eleições nacionais ou referendos na África e dezenas de eleições regionais ou locais. É um sinal de que a democracia está se consolidando no continente. Cada vez mais, as diferenças são resolvidas pelo voto e não pelas armas. Isso tudo não caiu do céu e custou muita luta. Em alguns países, o povo derrubou ditaduras, como aconteceu na Primavera Árabe. Em outros, saiu às ruas para exigir mais democracia, respeito às regras do jogo e garantia dos direitos humanos. Para
Para o presidente de uma importante organização da sociedade civil da África, o continente está vivendo nos últimos 10, 15 anos um nítido processo de fortalecimento da democracia. Africa also had its quiet spring over the last 10 years because many African countries moved toward democratic systems long before the so-called Arab Spring. There have been peaceful transition of power here, and the spring has many colors, many features. So it can be Tahrir Square, people sitting in the squares and going through, or it can be through a process, and it can be a peaceful process too. Há que melhorar muitas coisas, por exemplo, como a participação da juventude, a participação das mulheres na tomada de decisões, no processo de elaboração de políticas, etc. Muita coisa para melhorar, mas tudo está aí para o melhor. Our central challenge really is about finding new models for economic growth, to measure our success as countries not purely on the issue of growth, but like Brazil has done, is that you have to measure it on the outcomes of progressive public and social policies that create decent jobs, that meet people's basic needs, that eliminate absolute poverty. Ainda existem golpes de Estado, conflitos armados e explosões de violência na África, mas esses problemas são cada vez mais localizados. Cerca de 100 milhões de pessoas sofrem direta ou indiretamente as consequências desses conflitos, mas 1 bilhão de africanos vivem em um ambiente de paz. O quadro geral no continente hoje é de crescente entendimento e parceria entre os países. Nos últimos anos, os organismos regionais de cooperação econômica e política ganharam força no continente. É o caso da CEDEAO, a Comunidade para o Desenvolvimento Econômico da África Ocidental. É o caso também da SADC, a Comunidade do Desenvolvimento da África Austral, e da EAC, a Comunidade Econômica do Leste. Os países africanos estão descobrindo que juntos podem enfrentar melhor os grandes desafios que têm pela frente. Em Addis Abeba, capital da Etiópia, fica a sede da União Africana, que reúne 54 dos 55 países do continente. Ela é presidida atualmente pela sul-africana Nkosazana Zuma, eleita para o cargo em 2012. Um dos maiores desafios da África hoje é aumentar o comércio entre os próprios países africanos. Hoje ele é ainda muito pequeno, apenas 10% do comércio total. Um reflexo claro da herança colonial, das disputas do passado e da falta de logística. A verdade é que até bem pouco tempo atrás os países africanos estavam voltados para fora do continente e faziam poucas parcerias entre si. Mas esse quadro está passando por grandes mudanças. Em 2012, depois de muitos anos de estudos e negociações, várias organizações africanas lançaram o PIDA, o Programa de Infraestruturas para o Desenvolvimento da África. É um programa ambicioso que prevê até 2030 a construção de usinas hidrelétricas, gasodutos, linhas de transmissão, rodovias, ferrovias, portos e aeroportos e redes de fibra ótica. O objetivo do PIDA é construir uma logística de integração das várias regiões e de todo o continente africano. Os investimentos previstos são de 130 bilhões de dólares e só até 2020 serão necessários quase 70 bilhões. A boa notícia é que um ano depois do lançamento do PIDA, os recursos para a primeira etapa já foram levantados pelo Banco do Desenvolvimento da África. É a África pensando e planejando o futuro da África. De 15 anos
para cá, o mundo também passou a ver a África com outros olhos. Há 20 anos, a Europa e os Estados Unidos concentravam praticamente todos os investimentos e o comércio com o continente. Esse quadro hoje está mudando aceleradamente, com a chegada de novos parceiros como a China, a Índia, o Brasil, a Coreia do Sul, a Tailândia, o Japão e a Turquia. Nous allons nous ouvrir plus. C'est pour cela que nous tenons à une coopération très renforcée avec le Brésil, avec la Chine, avec la Corée, avec l'Inde. Vous savez que ces pays que j'ai cités représentaient à peine 1% du commerce il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est 30%. Et dans 5 ans, je crois, ce sera 50% du commerce africain que nous ferons avec ces pays. C'est dire que cette ouverture, cette diversité va nous protéger. Nous ne serons plus manipulés par des grands groupes ou par des pays pour leur intérêt à court terme. Quando Napoleão invadiu o Egito no finalzinho do século XVIII, antes da batalha decisiva, falando para suas tropas, ele disse a frase que ficou famosa: "Soldados, do alto dessas pirâmides, 40 séculos vos contemplam." Napoleão, é claro, estava querendo principalmente estimular seu exército para a luta, mas a frase expressava também reconhecimento e pagava um tributo à história. Afinal, 4.000 anos antes da Revolução Francesa, quando a Europa ainda engatinhava, os egípcios tinham construído aqui, no Vale do Rio Nilo, no norte da África, a primeira grande civilização da história da humanidade. Ricos e poderosos marcaram a história da África a partir daí. Cartago, à beira do Mediterrâneo, que atemorizou a poderosa Roma. Axum, onde hoje é a Etiópia. Nop, que 1000 anos antes de Cristo já dominava a metalurgia. Os impérios de Gana, Mali e Songhai, o Reino do Benin e as cidades-estados de Yorubás na África Ocidental, o Grande Zimbábue na África Austral e o vasto Reino do Congo. Essa história rica e diversificada, praticamente, foi apagada com a chegada dos europeus e a introdução da escravidão em larga escala no continente africano a partir dos séculos XV e XVI. Então, a partir daí, como uma espécie de manto ideológico para encobrir o processo escravocrata, se passou a ver a África como um continente atrasado, como um continente sem cultura, como um continente sem civilização. L'Afrique a connu sa civilisation. On a voulu nier cette civilisation pour des raisons économiques, liées à l'esclavage d'abord, ensuite à la colonisation. On a voulu montrer que les Africains n'avaient aucune civilisation. Je crois que l'histoire a prouvé le contraire. La science a prouvé le contraire. L'Afrique avait bel et bien une civilisation. L'Égypte est là, et les autres espaces, que ce soit en Tanzanie, que ce soit en Éthiopie, toutes ces cultures, mais en Afrique de l'Ouest, qui étaient des cultures orales, où l'oralité, évidemment, représentait l'écriture. Je pense que ce sont ces valeurs qu'il faut préserver dans un monde ouvert, un monde nouveau, dans le XXIe siècle, un monde où la vitesse, la communication ont pris le relais, mais n'oublions jamais ce que nous sommes, avant tout des êtres humains, historiquement datés et géographiquement situés. Et nous sommes africains, nous sommes fiers de l'être, nous sommes dans le monde, nous avons notre apport dans la civilisation mondiale, mais nous avons aussi à apprendre des autres. A devastação produzida na África pelo maciço comércio de escravos foi impressionante. Em pouco mais de 350 anos, nada menos de 12 milhões e 521 mil homens, mulheres e crianças foram capturados, escravizados e deportados da África para as Américas e o Caribe. Essas estimativas, feitas com base nos registros oficiais dos portos, ainda são inferiores aos números reais.
não incluem os escravos que morreram de ferimentos, doenças, fome e maus-tratos antes de embarcar nos navios negreiros. Não incluem, tampouco, o contrabando de escravos. Estima-se que quase 2 milhões de africanos morreram na travessia do Atlântico. As regiões da África que mais sofreram com o tráfico negreiro foram a África Central Ocidental, onde hoje estão Angola, os 2 Congos e o Gabão. 5.695.000 escravos deportados. O Golfo do Benin, que inclui parte da Nigéria e a atual República do Benin, 1.999.000. O Golfo de Biafra, que abarca outra parte da Nigéria e a República dos Camarões, 1.594.000. A Costa do Ouro, onde hoje estão Gana e Togo, 1.209.000. Outras regiões do continente também foram duramente atingidas pela devastação da escravidão. O Brasil foi disparado o principal destino do tráfico negreiro. Mais de 4.864.000 escravos entraram em nosso país. Depois vêm as colônias britânicas no Caribe, a América Espanhola, as colônias francesas e, já bem distante, a América do Norte, com 388.000 escravos. O Brasil recebe 4.800.000, 46%. Para se ter uma ideia, os Estados Unidos atual recebem apenas 3,7, 388.000. Por quê? Porque o tráfico lá começa muito mais tarde, começa para valer na segunda metade do século XVII e termina muito mais cedo. O tráfico para o Brasil foi muito intenso, e principalmente no século XIX, quando entraram 2 milhões de africanos deportados para o Brasil. Chegaram 600.000 portugueses no Brasil até a independência, mais ou menos. O número de africanos é 4.800.000. Quer dizer, entraram 8 vezes mais africanos no Brasil do que europeus, do que portugueses. Isto é fundamental para entender por que o Brasil é hoje, de novo, uma nação majoritariamente povoada por afrodescendentes. Então, isso é uma coisa importante, porque o Brasil foi colonizado pelos africanos também. Luanda é o maior porto negreiro da África e Rio de Janeiro é o maior porto recebedor de africanos, porto negreiro das Américas. Maior que todos os portos antilhanos ou americanos do norte, tudo. Esse fato, quer dizer, o Rio e Luanda serem os maiores portos de importação de africanos, de escravos, e de deportação, de exportação de africanos, o fato que as 2 cidades, os 2 portos, falem português hoje, dá uma responsabilidade evidente às elites brasileiras e portuguesas nesse processo, não é um acaso histórico. Em parte por causa da pressão da opinião pública europeia, em parte por causa das necessidades do capitalismo em expansão, no início do século XIX, a Inglaterra proibiu o tráfico de escravos no Atlântico. Mas a escravidão ainda sobreviveu por muito tempo nas Américas. Nos Estados Unidos durou até 1865. Em Cuba, até 1886. E no Brasil, o último país americano a abolir a escravidão, até 1888. Mas logo a África seria vítima de uma nova e terrível agressão. Nas últimas décadas do século XIX, as potências europeias lançaram-se sobre o continente atrás de territórios, mercados e matérias-primas. Começava a época do colonialismo. Ethiopia is a country, as you said, which has not been colonized. The reason for this is simply because the people of Ethiopia and every successive leadership in this country were very much committed for a just cause. And anything which is unjust and anything which is seen to be repressive and oppressive for the country of Ethiopia as well as for the African continent
Ethiopian people has never accepted it. So they were ready to fight any kind of unjust aggression by the colonial powers. And therefore, the Ethiopian people were, since then, are very ready and able to resist this colonial aggression in the world. So I think this is the basic reason. It is because of the nature of the people who are always fighting for unjust cause. Até 1850, poucos pontos da África eram dominados pelos europeus. O litoral do Senegal pela França, as ilhas de Cabo Verde e São Tomé e Príncipe por Portugal, as costas de Angola e Moçambique também por Portugal e a colônia do Cabo pelos holandeses. Quase todo o continente africano era governado pelos africanos. Só a partir de meados do século XIX, as principais potências da Europa, como a Grã-Bretanha e a França, e mais tarde a Bélgica, a Alemanha e a Itália, impuseram a dominação colonial. Em 1885, a partilha da África foi sacramentada pelas potências europeias no Tratado de Berlim. O colonialismo tratava os africanos como seres inferiores. Eles precisavam adotar a cultura e os hábitos europeus para evoluir e para poder ser assimilados pelos colonizadores. Os assimilados eram os negros, que eram considerados pelo sistema como tendo renegado a sua própria cultura e tinham adotado a cultura portuguesa como a sua cultura. Por exemplo, um indivíduo que soubesse ler e escrever, um indivíduo que se sentasse à mesa e sabia utilizar o garfo e a faca, um indivíduo que falava português em casa, mas como pode entender, isto é uma humilhação. Fingiam isso quando estavam num ponto, mas viviam de novo completamente a sua cultura, porque a gente não pode fugir da nossa cultura. Depois do fim da Segunda Guerra Mundial, o clamor pela independência cresceu em toda a África. Partidos, organizações e sindicatos foram fundados ou se fortaleceram. Por outro lado, a Grã-Bretanha e a França, debilitadas pela guerra, não tinham mais como manter à força suas colônias na África. A hora da independência tinha chegado. Em 1956, a França reconheceu a independência da Tunísia e do Marrocos. Um ano depois, foi a vez da Grã-Bretanha ceder. Gana tornou-se uma nação independente. Nos 10 anos seguintes, mais 31 países do continente se tornaram nações independentes. Em muitos países, a independência foi seguida por forte instabilidade. O caso mais dramático talvez tenha sido o do Congo. Em 1960, a Bélgica reconheceu a independência da ex-colônia, mas debaixo de muita tensão. Na cerimônia da independência, o rei Balduíno elogiou a atuação civilizatória da Bélgica no Congo. Indignado, o primeiro-ministro Patrício Lumumba, eleito meses antes, deu o troco na hora. Recordou os terríveis sofrimentos dos congoleses nas mãos dos belgas. O rei Balduíno se retirou da cerimônia desconcertado. Meses depois, Lumumba foi derrubado do poder e preso pelo exército congolês com o apoio do governo da Bélgica e dos Estados Unidos. Semanas depois, foi morto. Seu nome virou um mito na África. Era a Guerra Fria sentando praça no continente. Beaucoup de souffrance, bien sûr. Et même après l'indépendance, parce que pour le Congolais des années 60, après l'indépendance, c'était la belle vie. Mais bien avant, enfin, bien après l'indépendance, c'était finalement la dictature. Alors, pourquoi cette souffrance? C'est principalement
parce que le Congo, c'est un pays stratégique, il est évident. Au centre de notre continent, le Congo est béni par le bon Dieu avec beaucoup de ressources humaines, mais aussi des ressources naturelles. Je crois bien que c'est ça la raison principale qui explique le colonialisme et bien sûr la période post-coloniale. Os Estados Unidos e a União Soviética, que antes tinham presença muito limitada na África, passaram a disputar espaços agressivamente. Em vários países, os diferentes grupos locais buscaram apoio nas superpotências para tentar se fortalecer. Em outros, sucederam-se os golpes militares e as ditaduras. Foram as chamadas décadas perdidas. Independence came with a lot of excitement. I mean, after years of colonial domination, when our countries gained independence, we felt very excited and very happy and said, this is the time to govern ourselves, to take our destiny into our own hands and be able to progress as a nation. Unfortunately, it's not that easy. The economic relations that existed between our countries and the rest of the world, especially with our colonial masters, meant that we continued to be controlled, and that is what President Kwame Nkrumah called neo-colonialism. That is the new colonialism. And so for many years, even though we were politically independent, we were not economically and psychologically independent. We still had economic strengths, exporters of raw materials that are exported to the Western countries. They are processed there, and we re-import them back into our countries. Apart from that, psychologically and culturally, we were not independent. And so that quickly dissipated. And then we started to have coup d'etats, instability. The military, took over. Ghana, for instance, went through several coup d'etats. And that period was from about the 70s into the 80s until the early 1990s. Ghana really went into a depression and hit rock bottom. And so I call that the lost decades, because it was a period in which we didn't make much progress. A lot of Ghanaians packed their bags and just left the country because they thought there was no hope for the country. And that's how come a lot of our people migrated to the Western world. A lot of skilled people, very intelligent people, well-educated people, doctors, engineers, just packed their bags and left. And so I call that the lost decades. No sul da África, o colonialismo português e os regimes racistas continuavam oprimindo as populações negras. Apartheid was a system designed to oppress other people, to give others privileges, very brutal, to kill, to arrest, to silence, to do everything. The system systematically undermined the greatest majority. Firstly, they wouldn't be at the place where the economy was taking place. They were not participating. They were not party to decisions of the country. But also, the majority of them were deprived education. The education that they were given was made very inferior. A guerra colonial levou Portugal a um beco sem saída. Sem chances de vitória, as Forças Armadas derrubaram a ditadura que existia em Portugal havia 50 anos e fizeram a Revolução dos Cravos. Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique conquistaram a independência. Moçambicanos, operários, camponeses, combatentes, povo moçambicano, em vosso nome, às 0 horas de hoje, 25 de junho de 1965, o Comitê Central da Frelimo proclama solenemente a independência total e completa de Moçambique. Isolado, o regime racista da África do Sul tentou desestabilizar os governos dos países vizinhos. Apoiou movimentos armados contra Moçambique
ocupou a Namíbia e mandou tropas para Angola. O objetivo era blindar o regime do apartheid contra a segunda onda de libertação que se ampliava na África Austral. Mas a hora do regime do apartheid tinha soado. No mundo inteiro, choviam protestos contra o governo racista. O boicote econômico internacional debilitou muito a África do Sul. E para culminar, em 1988, as tropas sul-africanas foram derrotadas em Angola e tiveram de recuar. O regime do apartheid foi obrigado então a abrir negociações, dentro e fora do país. E nessa confrontação entre Angola e África do Sul, naturalmente, Cuba participou do lado de Angola em grandes batalhas. Nós, para nos fortalecermos, reforçarmos a nossa capacidade de defesa, tivemos que recorrer também à ajuda externa, para a ajuda da União Soviética e a ajuda de Cuba. Particularmente a ajuda de Cuba, porque não foi apenas uma ajuda em meios militares, mas também foi uma ajuda humana. Portanto, os cubanos enviaram forças para apoiar o Estado, recém-nascido, digamos, de Angola, a defender-se de agressões externas. A célebre batalha, a maior batalha que ocorreu nessa altura foi a de Cuito-Cuanavá. E a África do Sul foi derrotada. Foi derrotada na batalha de Cuito-Cuanavá pelas forças angolanas contra as forças sul-africanas do apartheid e a sua derrota completa. Em 1990, o governo de Pretória cedeu. Nelson Mandela foi libertado. The government has taken a firm decision to release Mr. Mandela unconditionally. Em 1994, a maioria negra chegou ao poder na África do Sul. E assim, quase 40 anos depois do início do processo de descolonização, toda a África voltou a pertencer aos africanos. A África é um continente de jovens como esse que estão aqui no mercado de Mácola, em Accra, capital de Gana. 75% da população africana tem menos de 35 anos de idade. Nos próximos 10 anos, vai entrar no mercado de trabalho um contingente adicional de 160 milhões de jovens, rapazes e moças. Nas escolas, serão necessárias mais 108 milhões de vagas. Criar empregos, dar um salto na educação e na formação profissional, gerar oportunidades para milhões e milhões de jovens. Talvez esses sejam os maiores desafios da África nas próximas décadas. Nós estamos no melhor momento de sempre. Nos anos 70 tivemos crescimento, nos anos 80 e nos anos 90 tivemos sofrimento e agora, a partir do novo século, a África virou a página. E todos estão de acordo que passamos do afropessimismo para não só o afro-otimismo, mas até um certo afro-entusiasmo. A África vive hoje um excelente momento de enraizamento da democracia, de consolidação de um ambiente de paz, de aumento da cooperação no continente e de chegada de novos parceiros. Tudo isso vai permitir novos avanços nas próximas décadas. Mas a África tem também grandes desafios pela frente. O primeiro é eliminar a fome que ainda atinge uma parte significativa da população. Segundo os dados da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, cerca de 230 milhões de africanos sofrem de desnutrição, ou seja, 1 em cada 5 habitantes do continente vai dormir sem ter se alimentado adequadamente. O problema não é a falta de terras férteis, de água ou de sol. Ao contrário, está ligado à falta de renda de boa parte da população, às deficiências logísticas e aos entraves ao comércio intra-africano. 60% das terras aráveis não cultivadas no mundo estão em África. O que é que isso significa para o futuro quando sabemos que em 2050 o mundo terá 9 bilhões de
da insegurança alimentar, mas onde se pode encontrar a solução está em África. As savanas africanas possuem características muito semelhantes às dos cerrados brasileiros, terras de grande produtividade. O regime de chuvas também é muito parecido. Experiências da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, mostram que a tecnologia de agricultura tropical usada nos cerrados pode ser adaptada e desenvolvida nas savanas com excelentes resultados. O cerrado brasileiro e a savana africana são muito parecidos. Os dois são basicamente gramadões com árvores esparsas. Nós temos as mesmas características de solo, nós temos, ou se não são as mesmas, similares. Então, tudo que a gente desenvolve para lá, com alguma adaptação, pode ser desenvolvido aqui. A África tem enormes recursos minerais: petróleo, gás, carvão, ferro, níquel, cobre, diamantes, coltan, cobalto, urânio. A lista é imensa. Em geral, esses recursos são explorados por grandes companhias estrangeiras. Outro grande desafio é garantir que o aproveitamento desses recursos seja uma alavanca para a industrialização e o desenvolvimento do continente e que ajude também a promover a inclusão social e financie investimentos em educação, saúde e habitação. I think by the end of this century, we would have seen here the rise of a great nation in Africa. I think we're going to have the United States of Africa. And that would be a real powerhouse if this place managed to become the United States of Africa. We are the new China. You in Brazil will be running very hard to catch up with us. We are running behind you now, but watch out, we are coming. And the next century is our century. Há uma certa mítica do Brasil na África que não corresponde à versão que o Brasil tem da África, não é? A mítica é de que, digamos, é uma espécie de Atlântida, não é, para ir digamos, ao imaginário histórico. Quer dizer, são os irmãos perdidos que estão do outro lado. E fica-se muito contente com qualquer sinal, qualquer gesto de abertura por parte do Brasil, porque é como se houvesse uma fome de que aquela parte nossa se identifique connosco. É um problema identitário, não é um problema económico. Portanto, há um capital de simpatia enorme pelo Brasil. E se esse capital de simpatia for suficientemente bem utilizado, pode trazer, digamos, uma relação que é muito diferente daquela que os africanos vão construir algum dia com a China, com a Índia, com a Turquia, etc. Portanto, o Brasil tem um capital escondido que precisa de usar de uma forma cautelosa, mas com grande imaginação. O Brasil conhece pouco a África. Durante muito tempo só teve olhos para a Europa e para os Estados Unidos. Não via a África como um vizinho, mas como um continente distante ou mesmo inexistente. Nos últimos 10 anos, porém, essa situação mudou muito. O comércio entre o Brasil e a África deu um salto espetacular. Cresceu quase 400%. E a África é hoje um dos grandes destinos de nossos produtos e investimentos. Centenas de empresas brasileiras estão descobrindo a África, fazendo negócios, fechando parcerias na indústria, na agropecuária e no setor de serviços. O Brasil, sobretudo no Brasil das últimas décadas, né? O Brasil que está a conseguir resolver o problema da fome, etc. Esse Brasil tornou-se numa referência muito importante para o conjunto dos países africanos que vêm na experiência brasileira recente um exemplo de como também é possível resolver certos problemas sociais básicos que ainda afetam a maioria, para não dizer mesmo a totalidade dos países em África, né? A África é nossa prioridade.
E eu tenho certeza que essa troca de experiência, nós poderemos contribuir com o continente africano, levando a cada país africano a experiência bem-sucedida das políticas sociais que aqui nós implantamos e que tiraram mais de 40 milhões de pessoas, sabe, da miséria, que levou muita gente à classe média. Isso pode ser possível, ser alcançado em qualquer país africano, mesmo que a gente comece com um pouquinho. E pode ter certeza que o Brasil não faltará. O Brasil estará junto com os países africanos na construção de um mundo mais justo, de um mundo mais livre e de um mundo onde os pobres sejam menos pobres. Estamos em Luanda, capital de Angola, e o sol está se pondo no mar. Do outro lado do oceano está o Brasil. Estamos na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, vendo o sol nascer no mar. A África está do outro lado do oceano. Os homens e as mulheres desta parte da África, que foram levados como escravos para o Brasil, chamavam o mar de Calunga, o infinito, o desconhecido, a imensidão. Mas os tempos mudaram. Com os modernos meios de transporte e de comunicação, o Brasil e a África hoje estão muito mais próximos. O Rio de Janeiro está a 8 horas de voo de Luanda, Fortaleza a 4 horas de Cabo Verde e São Paulo a 9 horas de Joanesburgo. E o Brasil está muito mais perto da África do que da Europa ou dos Estados Unidos. Hoje, o que separa o Brasil da África, muito mais do que o mar, é a falta de informação, a falta de conhecimento, às vezes até o preconceito. Nos nossos próximos programas, vamos mostrar um pouco sobre a África. Aliás, um pouco sobre as muitas Áfricas. Você vai se sentir em casa, vai gostar e vai querer conhecer muito mais.